Boa tarde. Meu nome é Maria Cláudia, faço parte do curso de segunda licenciatura em artes visuais. Esse trabalho é para a disciplina de prática pedagógica, criação, fruição, experienciação sensível. E o tema que eu escolhi, né, foi uma escola, né, onde eu trabalho já, que é a Escola Brasil-França, situada em Charitas, em Niterói. E lá eu acompanhei a professora Nayara, em quatro encontros. É, Nós fizemos um projeto, né? Ela fez o projeto com a ajuda, né? Com a minha ajuda, sobre arte indígena, desde a criação do papel, né? Até a pintura em si. Então, a criação do papel, as tintas e a pintura da arte em si. Então, na primeira aula, onde eu acompanhei ela, foi uma mostra do como seria o projeto todo. É, E lá facilita muito, porque lá tem uma sala especificamente para arte, então tem bastante espaço para fazer esse tipo de trabalho, que é muito interessante, que nem toda escola tem. Então, na primeira aula foi uma aula expositiva, né, sobre arte indígena de uma maneira geral, como é que seria a criação de papel, como é que seria o trabalho em si, as pinturas e tudo mais. E o que é interessante, assim, que a gente, olhando pelas competências da BNCC, que está relacionado ao patrimônio cultural, material e material de culturas, incluindo de matrizes indígenas. É, e aqui, no caso, só para mostrar como é que seria o trabalho final, um dos trabalhos finais, né, que foi muito interessante. Então, a primeira parte mesmo, da parte prática, né, no caso, a gente teve esse primeiro contato, que foi a aula expositiva, sobre arte indígena, sobre pinturas, como é que seria e tudo mais, como é que seria o trabalho. No segundo encontro, tá aqui embaixo, os alunos criaram seu próprio papel a partir de papéis para reciclagem que a própria escola disponibilizou. Papéis que seriam descartados, né, de rascunho, digamos assim. E essa criação de papel é uma maneira tradicional, né? Picaram o papel, a professora já deixou isso pronto, né? Deixou picado, deixou de molho. Depois ela, com uma peneira, né? Com a ajuda de uma peneira. Não, minto, aí botou no liquidificador para bater, para ficar uma massa homogênea, uma massinha. Depois, com a ajuda de uma peneira, né? Com cuidado, foi levantando e fica uma camada, né, do papel, bota para secar. E aí ficou secando, acho que uns 2 dias, se não me falha a memória. Então, aqui é o processo, aqui embaixo, é o processo dos alunos criando o papel, que depois seria esse papelzinho aqui. No terceiro encontro, isso aqui foi a cada semana, né? A primeira semana foi essa questão da apresentação do trabalho, depois na semana seguinte foi o papel, então tem bastante tempo para secar, para eles utilizarem. Mas assim, os alunos foram lá ver e isso depois de 2 dias já estava bom o papel. No terceiro encontro, os alunos criaram a própria tinta a partir de recursos naturais como terras e pedras, que foi disponibilizado pela professora, que elas foram trituradas, peneiradas, colocou um pouquinho de cola para aglutinar e água. Então a tela, a tinta fica um pouco aquarelada, né? E aí, assim, ser mais forte ou ser mais fraco, né? O tom, dependendo da quantidade de água, né? Alguns alunos até utilizaram pigmentos mais fortes, né? Com pouca água, né? Então eles conseguiram fazer uma coisa bem legal. A professora foi auxiliando o processo e tal. Então aqui eles criando todos esses processos aqui de triturar e da própria tinta em si. E aí no último encontro, a partir do papel que foi feito aqui dessa tinta, eles produziram os trabalhos de pintura, né? Que é o trabalho aqui central que eu gostei, achei melhor botar assim, achei legal de botar esse aqui. E todos eles participaram, né? Alguns não só pintaram, a gente não só pintou aí, né, com essas tintas, pintaram também com outras tintas que estavam disponibilizadas lá, mas muita coisa aqui foi feita com a tinta que foi feita por eles, tá? Esse aqui, por exemplo, foi praticamente todo. O papel também foi colorido, tá? Com tintas que eles tinham lá. Botaram alguns papéis tão rosa, não sei se dá pra ver. Mas basicamente a tinta, algumas partes da tinta foram feitas por esse processo.
e tudo mais. O que eu achei muito interessante é porque nesse trabalho todo, nesse projeto, você tem várias coisas que podem ser usadas, né? Várias situações. Então, ela, desde a parte mesmo teórica do que seria uma arte indígena, até a mão na massa mesmo de reciclagem, né? Sustentabilidade com os papéis, a criação de tintas a partir de zero, né? Do zero, de recursos naturais. Então, essa renovação, essas coisas assim, e a própria pintura do trabalho em si, né, dos alunos que foram expostos pela escola. Então, os alunos gostaram muito de fazer, eu achei muito inspirador e uma maneira bem interessante de poder mostrar, né, a arte, né, artes, né, que muita gente acha que artes é um pouco uma submatéria, né, mas de mostrar a arte, que ela é dinâmica, que ela é viva. E é isso. Espero que a senhora goste. Obrigada.